Chapa MV te apoia, te dando 10 filmes pra você ver durante o jejum de Daniel. Se você não sabe o que é o jejum de Daniel, eu vou deixar uma pequena descrição aqui. E se você não começou o jejum de Daniel ainda, você tá esperando o quê? Não se preocupe com quantos dias você já perdeu. Comece agora a fazer o jejum de Daniel e siga até o fim. O jejum de Daniel é para transformar você, abandonar aquela velha criatura e você se tornar uma nova pessoa, um novo homem, nova mulher, porque tua vida vai mudar. Eu deixo aqui. Veja o que é o jejum de Daniel se você não sabe o que é. Então eu vou mostrar pra vocês a minha lista dos top 10 filmes a ver durante o jejum de Daniel. Vou salientar aqui, eu não coloquei os filmes como Paixão de Cristo, Desafio dos Gigantes, A Prova de Fogo, O Peregrino, O Presente, Abraão, Salomão. Filmes assim que já são muito conhecidos porque esses muita gente já viu. Então eu vou passar para aqueles que nem todos viram ainda e que não é assim tão polêmico. Mas caso você não tenha visto nenhum desses filmes que eu falei agora, você já sabe que esses filmes aqui são muito bons. Eu tenho que salientar que isso aqui não é a review dos filmes que eu vou estar falando. É somente o posicionamento de cada filme em relação a uns 10 que eu gostei de ver. Começando a lista dos top 10, no fundo a gente tem Estrada para a Redenção. Esse filme é um tipo de comédia. Comédia estilo antigo, estilo old school. Um tipo de comédia que faz você rir com coisinhas com barulhos engraçados, coisinhas tontas, coisinhas engraçadas também. Eu vi esse filme com a minha mãe, a gente riu bastante durante o filme, porque minha mãe gosta muito de comédia. E eu também gostei do filme. E esse tipo de comédia é tipo de comédia que dá pra ver com toda a família. O tipo de comédia que vai todo mundo, desde a criança mais nova até o avô mais velho, começa a ver o filme e se ri com isso. E é um bom tempo pra passar. Eu acho que o filme tem 1h30, isso é 1h30 bem desfrutadas. Número 9, a gente tem A Letra que Mata. Sinceramente, esse aqui é um dos filmes gospel que me fez relacionar mais com um filme de suspense. Porque o filme, ele deixa a gente muito preocupado com a situação no momento. Essa intensidade é sempre subindo, sempre subindo. Ele pode ser um pouco lento no início, só que quando você começa a se colocar no enredo da história, você começa a ficar bem focalizado e você fica preocupado com os personagens. Se aproxima de terror. Não chega a ser terror, mas chega lá perto. Você chega no final do filme e você fica... Esse filme foi legal. Número 8, a gente tem Revelation Road, Estrada do Apocalipse. Eu diria que numa escala de 0 a 100, eu diria que ele é 70%, 80% bíblico, o resto é muito fantasiado. Mas o filme em si é bom, é legal você ver, porque a intensidade dele, questão de ação, é muito boa. Se você é daquelas pessoas que gostam de um bom filme de ação, você vai gostar desse filme. Quando você acaba de ver um, você tem que começar logo a ver o 2, porque é exatamente continuação, é um filme cortado em 2. Vai ser mais ou menos umas 4 horas de filme, se você for ver os 2 diretos, mas o filme é legal, passa uma mensagem bacana, que é a história do apocalipse, depois do arrebatamento e essas coisas todas. Aconselho ver pra quem gosta muito de ação. Número 7, a gente tem Eu Sou. Muita gente que vê esse filme não gosta, mas eu sou daqueles que gostou. Porque o filme, ele funciona como um puzzle. Você tem vários personagens, várias peçazinhas, e cada pecinha que você vai colocando vai montando um quadro. E quando chega no final do filme, você tem um quadro todo montado que você nem sequer se dado conta que estava sendo montado. Porque tudo está interligado. Desde o nascimento de alguém até a morte de um outro Zé qualquer. Esse nascimento e essa morte estão conectados de algum jeito. Então são 2 horas lentas, mas que você tem que estar pensando. Se você desligar, você vai perder alguns pontos do filme. E você pode não entender o resultado final. Número 6, Corajosos. Esse filme conta a história de 4 policiais que todos eles são pais de família e eles têm muitos problemas ao cuidar com seus filhos. Esse filme passa uma mensagem legal para toda a família, porque muitas vezes acontece separação de pais e filhos e nenhum dos dois quer aquilo, mas acaba acontecendo ou por trabalho, ou então por preocupações, ou então pelo filho só querer ficar distraído e brincar o tempo todo, jogar o dia todo, ou o pai que só se preocupa com o trabalho. Muitas coisas acontecem que fazem o relacionamento familiar se afastar um pouco. O filme faz muita ênfase nisso. E o filme tem umas boas cenas de ação pelo meio, que deixa o filme bem legal e bem intenso. Número 5, A Força de um Campeão. Esse filme conta uma história de motivação, uma história de superação que acontece com o ciclista e a fase dele de voltar a correr. Eu não sei se é baseado em fatos reais ou não, mas o filme todo ele é muito interessante, porque a gente vê as fases de um atleta em que tem uma grande perda, e depois ele entra num estado de depressão, de frustração, e ele não sabe o que fazer com a vida dele. E o desenvolvimento todo do filme é ele voltando a se superar. 4, Son of God, o Filho de Deus.
Muita gente não gostou desse filme e esse filme é um dos que eu mais quero fazer uma review. Apesar dele não ser 100% sincronizado com a Bíblia, ele pode estar pelos 60%, 70% sincronizado com a Bíblia, mas ele conta a história do porquê que Cristo foi crucificado. Não é como na Paixão de Cristo, também é um filme muito bom, que se focaliza mais no sofrimento de Jesus, nas chibatadas, na tortura que ele levou, na coroa de espinhos, mas mostra o enredo em geral, o porquê que os religiosos viram Jesus como uma ameaça. Os religiosos viam Jesus como um homem mau que fazia coisas erradas, mas a gente sabe que não era isso que aconteceu. Eles decidiram crucificar Jesus porque as igrejas deles estavam ficando vazias. E para as igrejas voltarem a ficar cheias, eles quiseram crucificar Jesus. E isso não foi assim muito bem representado no filme A Paixão de Cristo. Mas nesse aqui está representado, porque a gente vê Jesus quando aparece pela primeira vez, depois começa a crescer. A fama de Jesus começa a crescer, a história de Cristo começa a ser formada cada vez mais alta. Número 3, The Encounter, Caminho para a Eternidade. Esse filme é legal pelo seu valor simbólico, porque 5 estranhos se encontram todos em um lugar e eles começam a conversar com um homem que ninguém conhece. É revelado que esse homem é Jesus. É um filme simbólico, não se esqueça. E alguns deles se arrependem, outros não se arrependem. Ele tenta provar que ele é Jesus, alguns aceitam, outros não aceitam. E você tem uma reviravolta completa, uma história muito interessante e toda simbolizada. Ou seja, você puxa aquilo pra tua vida e você consegue se relacionar 100% com o filme. E tem o 2. Só que eu vou falar só do 1. O 2, se você tiver curiosidade, você vai ver. Chegando agora aqui nesse momento em que faltam só 2 filmes, eu vou dizer que esses filmes são 2 lados da mesma moeda. De um lado, diabo no banco dos réus. Esse filme desenrola todo em julgamento e o diabo tá no banco dos réus. Isso não explica assim muita coisa para além do que já tá no título, Israel. Mas pronto, o filme faz muitas referências bíblicas e o diabo tenta se inocentar e ele consegue se inocentar de algumas das acusações feitas. O filme todo abre um pouco a nossa mente, nosso entendimento que tem coisas ali que a gente não sabe ou que a gente não sabia e quando isso é falado no filme a gente fica tipo... Mas como número 1, eu quero tambores. Qual será o número 1? O número 1 é... Deus não está morto! Eu tava falando com meu mano sobre esse filme, ele tava tentando ver qual seria o número 1 e eu disse que não a princípio, só que depois de pensar bem, nenhum filme dessa lista consegue se comparar a Deus não está morto. Esse filme fala de um jovem que está provando ao professor de filosofia dele que Deus não morreu e ele arrebenta, pura e simplesmente arrebenta. Esse filme é facada para todo mundo que não acredita em Deus, então pensa que Deus não existe. E assim posso concluir a lista dos top 10 filmes a ver durante o jejum de Daniel. Tinha mais alguns filmes que eu gostava de falar, só que não chegaram a fazer os top 10, só que eu devo fazer uma review deles futuramente. Estejam apostos preparados para o que vem por aí, que eu vou fazer mais umas reviews de filmes gospel durante todo o jejum de Daniel. Eu não vou deixar vocês sem filmes bons para ver. Mas ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado da lista dos top 10. Se vocês não concordam com algum dos filmes que eu coloquei na lista, ou se você discorda completamente da lista, não tem problema. Essa aqui é só a minha opinião. Você tem a sua, não quer dizer que a minha lista dos top 10 tem que ser a sua. Liberdade de expressão, povo. Liberdade de expressão. Vai ter mais reviews gospels vindo por aí. Estejam atentos. Que Jejum de Daniel seja uma bênção para vocês e que vocês sejam restaurados completamente. Eu sou Israel Silva. Three Kings Movie Vlogs is out. Eu quero evitar debates sem sentido e pular para a conclusão que os alunos do 2º ano conhecem. Não existe Deus. O que eu quero de todos vocês é que preencham as folhas que eu distribuí com 3 pequenas palavras. Deus está morto. Quando sua fé é testada. Sr. Whitton, algum problema?